não pula esse vídeo por achar que vai ser chato. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom galera, vamos abordar no assunto de o que é uma commodity. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre as commodities. A gente escuta muito por aí falar, mas vamos entender um pouquinho aqui. Na descritiva, a gente vê que commodities são produtos de origem agropecuária ou de extração mineral em estado bruto ou pequeno grau de industrialização, produzidos em larga escala e destinados ao comércio externo. Seus preços são determinados pela oferta e procura internacional da mercadoria. Eu, Lorena, particularmente, não negocio nenhuma. Nós podemos estar aí todos os dias negociando de forma indireta. Por exemplo, a Petro, que é um ativo que a gente negocia, ela vai ter como base o quê? Vai ter base no preço que está o petróleo, tanto WTI quanto Brent. Dessa maneira tem essa forma indireta que eu falei, porque o petróleo é um commodity. Então, resumindo, no caso da Petro, nós estamos negociando uma empresa que usa como matéria-prima o petróleo. E o petróleo, nesse caso, sendo a fonte de renda da empresa. E assim, tem vários tipos de commodities: petróleo, soja, fractal de água, milho, o boi gordo, tem vários. E assim, para negociar uma commodity, na grande maioria, as commodities elas são negociadas no contrato futuro também. Então vamos lá, tem o contrato futuro do café, o contrato futuro do milho, o contrato futuro da soja, do petróleo, cada um no seu respectivo papel para que possa ser negociado. Para operar commodity, já é uma questão particularmente um pouco mais cara. Vou dar uma mostradinha aqui para vocês. Nesse site Opere Futuros aqui, dá para você pesquisar sobre os contratos futuros. Neste caso aqui, eu coloquei o contrato futuro do milho. É só você digitar aí no Google, tá? Contrato futuro milho. E aí vai aparecer essas informações para você. Nesse caso, aqui vai ter algumas informações, mas o que eu quero mostrar para vocês são essas especificações aqui. O código, por exemplo, tem o código aqui para operar. Tudo que a gente opera, todo papel tem um código. Aí tem a cotação para vocês terem noção, reais por saca de 60 quilos. A unidade de negociação são 450 sacas de 60 quilos, e que no caso dá 27 toneladas. Aí tem aqui o mês, que é o mês de vencimento, todo contrato tem o seu mês de vencimento, né? Janeiro, março, maio, junho, setembro e novembro, e todo dia 15 do mês de vencimento. Olha, a corretagem normal, 0,30%. Já a corretagem para o day trade, 0,07%. A liquidez mínima, né, de em um contrato. E o cálculo de volume, para a gente ter uma noção como que fica. É a gente pegar a cotação, ó, a cotação que vai estar, né? Vezes 450, que são as sacas que precisam ser negociadas, vezes o número de contratos. Vamos fazer uma continha básica aqui para vocês entenderem. Então, pegando aqui, como eu falei, cada papel tem o seu código. Peguei o código, vim aqui, joguei na Profit, que é a nossa plataforma de negociação, e abri esse gráfico aqui, que é o gráfico, no caso, do milho aí que a gente está citando. Hoje a gente vê que agora aqui, que é a data da gravação, né, dia 25 de fevereiro, estamos aqui na cotação de 96,21. Então, vamos lá para a gente fazer essa conta. Então, a gente acabou de abrir aqui o gráfico. Esse aqui é o gráfico mesmo. Então, como que vai ser essa conta? 96,28 vezes aqui, ó, 450, que são as sacas que tem que ser negociadas, né? Então, vezes 450, resultando aqui no valor de R$ 43.326. Tá, gente? Então, assim, a gente vê que é um valor alto para negociar commodities. Isso aqui a gente fazendo a multiplicação por né? Porque aí, por exemplo, eu quero operar, vamos lá, 5 contratos, né? Porque aqui aí a gente multiplica pela quantidade de número de contratos. Vezes 5, R$ 216 mil. Então, é um pouquinho realmente caro, mas tem como, estou mostrando isso aqui para vocês terem uma noção que também tem como a gente negociar. O que faz aquela ação, aquele papel ter aquele respectivo valor, justamente vai ser a negociação entre os compradores e vendedores. Se você não viu a aula que eu explico como isso funciona, volta aí atrás para vocês pegarem o jeito. Então, aqui o milho, cada dia ele tem uma cotação. Por quê? Vai ter pessoas querendo vender por um preço mais
caro, por exemplo, então, e tem pessoas que querem comprar, que assumem comprar por aquele valor mais caro. Então, se é negociado mais caro, o preço vai subindo. Ou se é negociado mais baixo, o preço vai caindo. Então, é dessa maneira que determina o preço das coisas. Então, isso aqui é de grande importância para todos nós, para a gente entender de onde é que vem esse preço de tudo que a gente consome, de tudo que a gente vai ali no mercado e compra, por exemplo. Esse valor, esse preço é determinado dessa maneira aqui. Então, qual que é a importância das commodities para a gente? A importância é o andamento do desempenho da economia de um país. Como eu acabei de falar, é daquela maneira ali que vai precificar o valor, o preço das coisas, e algumas economias, sobretudo de países subdesenvolvidos, dependem muito de uma cotação elevada nas commodities, pois centram-se muito nas exportações de tais produtos. Assim, quando ocorre uma crise conjuntural ou estrutural, esses países sentem muito, pois a exportação cai e a economia local entra em choque. Mas daí tá. E por outro lado? Por outro lado, os países que importam e exportam commodities, tais como o Brasil, também sentem muitas oscilações de seus preços, pois necessitam delas para abastecer sua dinâmica industrial e comercial e também para a venda no mercado externo, no sentido de manter fortalecido seu setor primário. Então, querendo ou não, as commodities são de muita importância para a nossa economia, porque são elas que vão definir o preço final da maioria dos produtos. Tudo para ser transportado precisa do petróleo. Então, o preço de todas as coisas vão ter um percentual em base no valor que está o petróleo. Então, é mais ou menos assim que funciona a precificação das coisas que a gente tem de consumação. Por exemplo, ali no início, eu dei o exemplo do fractal de água. Tem muita gente que, às vezes, já ouviu falar sobre muitas commodities e nunca escutou esse termo de fractal de água. O fractal de água, na verdade, ele vem a ser um carrego do petróleo. O que é isso? O que vem a ser esse fractal de água? Na verdade, a gente tem que entender que esse carrego, na verdade, ele vai ser o local que é transportado o petróleo. Por exemplo, você vai ali e pega quilômetros de tubulação de verdade por onde vai ser passado o petróleo. Então, o fractal de água entra nisso daí. E assim, quem são as pessoas que mais negociam esses tipos de contratos? Exatamente as pessoas que estão inseridas nesse meio. As pessoas que estão envolvidas nesses determinados setores. Então, vai ter muita gente que vai estar ali no setor da soja, do minério de ferro, petróleo, boi gordo, milho, etc, né? Então, assim, para gente que já quer um pouco mais investir o nosso dinheiro ou diversificar um pouco de trade, para mim, ao meu ver, na minha perspectiva, não compensa tanto vir negociar um commodities, tendo em vista, tem alavancagem? Tem alavancagem, mas tendo em vista que o valor é mais alto e você pode negociar outros papéis que para você vai ser mais rentável. Algo aqui no mundo das commodities que eu acho muito interessante, que eu já citei antes aqui, ó, a questão do fractal de água. Por exemplo, como que funciona realmente essa negociação do fractal de água? Você chega e fala, por exemplo, eu quero comprar o petróleo cru. Daí você vai pegar ali o petróleo que vai sair lá do Mar do Norte. Esse petróleo saindo lá desse lugar, ele tem que passar por uma tubulação com água dentro. Daí o que você consegue fazer? Você consegue alugar, ou seja, comprar o contrato de aluguel dessa tubulação por onde vai passar esse petróleo. Daí o que você vai estar fazendo nesse caso? Você vai, meio que o racional, você vai estar cobrindo o investimento. É muito interessante, né? Então tem como negociar tudo hoje em dia, gente. Quem imaginaria que tem como você alugar quilômetros de tubulação por onde o petróleo passa? E aí tem uma rentabilidade por isso. Isso daí é uma coisa muito interessante e que é bacana estar aqui nesses estudos, porque por mais que você não vai negociar esse tipo de coisa, você já aprende que tem como fazer uma rentabilidade alugando quilômetros de tubulação por onde o petróleo vai passar. É um dos exemplos, tá? Existem vários tipos de negociações de commodities. Então, por exemplo, você sempre vai ouvir falar nas notícias, commodities e tal. Por exemplo, a commodity do petróleo está para alta. E se você quer criar uma renda e às vezes não quer de fato, ou não tem o preço, o valor em si para investir nas commodities do petróleo, você pode muito bem investir numa empresa que tem o petróleo como fonte de renda. Por exemplo, a Petrobras, PetroRio, enfim. Mais ou menos esse racional. Agora já vamos voltar aqui para quais são as principais commodities brasileiras. Olha,
O Brasil é um dos países que mais se destacam na produção de commodities, principalmente agrícolas. Isso porque o território brasileiro é abundante em recursos naturais, o que possibilita uma forte exploração de materiais. Então tá aí, né? Soja, minério de ferro, petróleo bruto, o açúcar em melaço, boi gordo, celulose, milho. Coloquei as 7 aí para vocês verem. E falando mais uma vez que através dessas commodities se derivam vários outros setores e vários outros papéis que você pode estar negociando se baseando nessas commodities. Então, se a gente faz uma pesquisa rápida aqui nas imagens do Google, commodities, vocês vão ver. Então, tem aí, ó, por exemplo, o ouro aqui, soja, milho, o próprio petróleo que a gente estava falando, o trigo. Então, assim, a gente já vê que aqui o boi gordo. Então, a gente já vê que parte mais para esse lado de produtos a serem negociados. Então, é isso aí, pessoal. Para você que não sabia o que é uma commodity, só escuta falar, espero que tenha ficado um pouco mais claro, apenas para você aprender que seja o que é uma commodity. Se alguém um dia te chegar, sabe, já ouviu falar sobre commodity? Já ouvi falar. Mas sabe o que é? Agora, um pouquinho de explicação para você ver que, de fato, lá desde as commodities, principalmente aqui no nosso país, a maioria das coisas vai ser precificada olhando as commodities. Tendo em vista que são os produtos de origem agropecuária ou extração mineral em estado bruto ou pequeno grau de industrialização, que daí ali vai derivando outros produtos. Pessoal, e na aula de hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais uma aula. Se você gostou, deixa o like, que isso vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar a gente, não custa nada para você. Lembrando que aqui na descrição vai ter o link para vocês baixarem este mapa mental. Vai ter o link também ensinando passo a passo de como você fazer para abrir a sua conta com a nossa assessoria. E também vou deixar aqui na descrição o link para vocês terem direcionamento para o local da abertura da conta de vocês com a nossa assessoria. Qualquer dúvida, estou à disposição. Siga a LR Trader Invest no Instagram. Todos os dias a gente traz conteúdo novo que possa trazer mais informações desse mundo de finanças, sobre educação financeira para as pessoas que nos acompanham. Então não perca. Muito obrigado por participar de mais essa aula. Se você acha que vai agregar para algum colega, alguém da família, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que esse tipo de assunto vai agregar sim na vida de cada pessoa que conseguir ter acesso a esse conteúdo. Valeu, galera! Ah, já tava me esquecendo. Se você não viu as aulas passadas, eu vou deixar aqui na tela final. Não deixa de ver as aulas passadas. Agora sim, fui! I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.